Mais alguma pergunta aí, Rodrigo? Alguém para falar? Tem algumas perguntas. Agora vamos para as perguntas. Eu acho que você dirige ela, Rodrigo, de acordo com o doutor Vitor, administrativo, doutora Carol e Arthur, no trabalhista. Certo. Vou espelhar aqui, Francis, fica melhor para todo mundo Por favor, visualizar. vejam aí que eu estou no telefone sem óculos, acabam comigo. Eu vou iniciar, mas o advogado que tiver presente e que seja melhor para poder responder, já pode realizar. A primeira já foi respondida aqui, que é referente ao valor da insalubridade, se ele é calculado em cima do piso ou em cima do salário mínimo. Como ele é previsto na CLT, ele é calculado sobre o salário mínimo vigente no país. A segunda pergunta seria aqueles que trabalham em OS, rede filantrópica, se eles vão receber de imediato ou a partir de janeiro. Vê só, doutora Carol, doutor Arthur. A primeira pergunta, você faz ela para mim, Rodrigo? Quem trabalha em OS, rede filantrópica ou instituições religiosas. A primeira pergunta. Gente, a insalubridade. Se ela é calculada no piso ou no salário mínimo. É que essas já Doutora foram Carol. respondidas, não? A gente vai pegando as que já foram respondidas também, Francis, só para me organizar? Seria para fazer um porque resumo. alguém entrou depois. Tudo bem. Vamos lá. Insalubridade é previsto sobre o salário mínimo, tá, gente? Então, previsão da CLT, tá? Trabalho em rede filantrópica, OS, vão receber de imediato porque vocês possuem vínculo da CLT, tá certo? Aí ficar atento somente à questão do prazo, né? Quinto dia útil agora de setembro, verificar se houve já o reajuste do piso, tá? Lembrando que ele não vai ser completo, porque como a lei foi publicada dia 5, vai haver aí uma proporcionalidade, né? Vai ter aí esse saldo. Mas, tirando isso, a partir já da folha de agosto, já está a aplicação já imediata. Ok. A próxima seria, possuo dois vínculos, um de técnico e outro de auxiliar. Recebo salário diferente? Olha, essa eu vou responder. É na rede privada ou é no serviço público? E aonde é que você trabalha como auxiliar? Quais as funções que você desempenha? Então, eu preciso que você me traga um pouco mais de esclarecimento. E se você for concursada como auxiliar em um dos municípios do estado, você hoje está equiparado ao técnico no recebimento. O ideal é que essa daqui ela enviasse diretamente para a gente, mas seria um caso mais específico. Eu coloquei aqui o número, quem quiser eu vou estar colocando no chat também, o WhatsApp do sindicato, tá certo? Ok, quarta pergunta. Cooperativas são obrigadas a pagar em caso de não pagamento. O que acontece? Bom, Sim, já foi são respondido obrigadas também a pelo pagar. jurídico, né? Pode responder, Isso. doutora. Tudo de cooperativa, pronto, Francis. Assim, só para até situar, toda a parte de cooperativa, assim, o principal a gente já abordou, mas sim, cooperativas são obrigadas a pagar. Gente, o que vocês precisam frisar é o seguinte: agora existe um piso. Ele é como se fosse o equivalente ao salário mínimo de vocês. Vocês têm que receber, no mínimo, aquele valor que o piso prevê, tá certo? É como antes o salário mínimo. Vocês tinham que receber, por conta da carteira de vocês, pelo menos um salário. E se não acontecer delas pagarem o piso, comuniquem aqui ao sindicato para que a gente possa atuar nessa fiscalização. Quinta pergunta. A próxima pergunta seria quanto à carga horária. Quem trabalha de 30, 40 ou 44 horas vai receber igual ou proporcional. Só recapitulando a quem está presente na Assembleia, a gente está relendo as perguntas para quem entrou depois e não conseguiu acompanhar anteriormente, tá certo, pessoal? Por isso que está repetindo algumas perguntas. Gente, não, o piso não está atrelado à carga horária, tá? Por exemplo, aqui no estado, nós somos 30 horas semanais, vamos receber o piso. Na CLT, somos 44 horas semanais, vamos receber o piso.
foi desvinculada a carga horária do piso e hoje você recebe, independente do regime que vocês estão trabalhando, o mesmo piso. Tá? Vai diferenciar algumas gratificações do Estado para a CLT, mas o piso é o mesmo para todas as cargas horárias. E vamos trabalhar para que a gente consiga derrubar o veto e também aprovar o PL 2295, que esse sim determina a carga horária mínima para o piso, de 30 horas. Mas foi aprovado no Senado e está na Câmara. Quero eu estar com vocês legislando a partir do ano que vem. Próxima pergunta. Próxima pergunta seria se poderia haver redução na jornada de trabalho e pagar o salário menor do que o previsto em lei. Olha, eu não tenho esse CCT. Doutor Arthur, por gentileza. Doutor Arthur está? Veja só, nós temos hoje uma situação de inexistência de CCT renovada, né? Se houver pactuado em convenção coletiva a possibilidade do part-time, né, do contrato tempo parcial, em tese, poderia, mas ainda assim, né, até mesmo por não existir a proporcionalidade na lei aprovada, a gente ainda está navegando em águas desconhecidas, tá? Então, assim, defendo, né, o entendimento de que não é possível a flexibilização, tá? A princípio é isso, mas volto a dizer, como é uma lei nova, nós vamos ainda nos deparar com o posicionamento do judiciário sobre a matéria. Mas, de antemão, gente, nós vamos nos agarrar à não flexibilização da carga horária versus salários, tá certo? É um dos pontos de defesa. Inclusive, vamos buscar estar ajuizando, né, levando a nossa CCT para malograr e resolver isso diretamente, mantendo lá aqueles pontos. Sabemos que os empresários não valem a pena. Inclusive, quero convocar já a categoria para um grande movimento de derrubada de veto e nós pegarmos o caixão e andarmos naquele complexo da rede privada já dando recado. Queremos nosso piso. É importante que a pressão permaneça sobre a rede privada e sobre a Casa, né, o Congresso, o Senado e Câmara Federal. Próxima pergunta. Sou concursado como auxiliar, mas atuo como técnico. Recebo como técnico? Positivo, recebe como técnico. Mesmo se não houver o PCCV no município? A gente está tirando por base, trabalhando no estado e no município que passamos. E aí, claro que, como já existe a jurisprudência, nós vamos levar isso a todos os municípios, porque é muito mais conveniente ao gestor público pegar o auxiliar de enfermagem e pagar a diferença para técnico do que ter que fazer um novo concurso trazendo um técnico, onde esse está habilitado e já existe a jurisprudência de fazer com que lá no plano de cargos e carreira seja implantado dessa forma. A legislação da enfermagem nos dá essa condição de migrarmos, de fazermos o técnico e podermos atuarmos. E com a jurisprudência que já temos do PCCV do Estado, do PCCV do Recife, do PCCV de outros municípios, não vai ficar difícil nós enquadrarmos os demais municípios. A próxima pergunta é referente ao setor fechado, se ele é calculado em cima do piso ou do salário mínimo. Se há alguma previsibilidade em lei. Bom, na verdade, doutor Arthur, doutora, eu não tenho previsibilidade de setor fechado, até porque nós trabalhamos com insalubridade, ou seja, em seus devidos graus, no grau máximo, médio e mínimo. A gente tem que saber qual é o hospital e aí pedir uma perícia. Hoje, o SATEMP entrou na justiça contra todos os empregadores da rede privada, inclusive com a causa ganha contra o Hospital Jaime da Fonte, para que, nesse período pandêmico, pague-se a insalubridade do grau máximo a todos os técnicos de enfermagem, onde quer que ele atue, seja na UTI, seja em bloco cirúrgico, seja na ala, mas no ICME, e esse é o nosso objetivo. Mas
está aqui doutor Arthur, doutora Carol, que nos traz o conhecimento jurídico sobre como implantarmos insalubridade de grau máxima e não deixar que o patrão queira ludibriar, enganar você com essa história de setor fechado. Não existe setor fechado, existe setor com insalubridade do grau mínimo, médio e máximo. E só trazendo esclarecimento aqui, meus caros doutores, o que é que eles fazem? Eles sabem que nós temos aposentadoria especial, então eles não querem pagar insalubridade ou não querem pagar insalubridade devida. Nossa categoria, por si só, ela já é insalubre no grau médio, na maioria das unidades hospitalares. E quanto maior o grau de insalubridade, menos os anos que eu tenho para me aposentar especialmente. Então, era um desses pontos que os hospitais faziam para ludibriar a categoria, inventava o tal do setor fechado e não pagava com a nomenclatura de insalubridade. Se doutor Arthur ou doutora Carol quiser se pronunciar nesse sentido, fique à vontade. Isso, exato. A gente já teve, inclusive, problemas com a rede Unimed, que tenta passar um valor a título de gratificação setor fechado, né? Porque ele não colocando essa rubrica de insalubridade, ele fica, no caso, não vai incidir os reflexos, né, devidos. Então, fiquem atentos a essa questão, tá certo? O que existe, como o Francis bem pontuou, é insalubridade do setor. A NR15 prevê que o técnico de enfermagem, pela função, já começaria em 20%, o que pode haver de vocês saírem de 20% para 40%, a depender do agente infeccioso contaminante que vocês têm contato, tá certo? E da forma que possuem contato, tá bom? Francis, depois que a gente terminar as perguntas, eu não sei quantas tem, eu vi uma pergunta bem interessante, que é um caso que sempre chega aqui no escritório, aí depois, se eu puder só tocar nesse ponto, agradeço, viu? Vá eu acho que vai direto a ela, esclarecer a Rodrigo, dúvida de muitos. Vá direto a ela, que o Rodrigo volta nessa aqui depois. Pronto, Francis, uma pergunta que eu vi foi dos técnicos, eu acho principalmente aqui que apareceram os do home care, porque eles estavam questionando o seguinte: o home care pagava 105, era R$100, certo? E agora está pagando 85 pelo plantão e disse que vai ficar em 85. Eles não têm nenhum registro, eles não têm nenhuma como é que eu posso dizer? Não estão tendo as garantias do direito deles. Gente, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, não só no home care, mas principalmente nele, mas em algumas instituições também. Vocês trabalharem sem nenhum registro na carteira, só tem duas opções, no caso. Ou vocês possuem um CNPJ que não pode, tá? A função de vocês não permite, ou vocês são de uma cooperativa, tá? Então, primeiramente, se o patrão chegar pedindo para vocês abrirem um CNPJ, novamente, denunciem o sindicato, porque isso não pode acontecer, tá? E se vocês forem de cooperativa, aí é um caso à parte, como eu já expliquei. Gente, trabalhar sem carteira de trabalho ou sem vocês estarem vinculados a uma cooperativa, isso se chama trabalho clandestino, tá certo? É crime trabalhista, tá bom? A gente sabe que, infelizmente, os home care estão aplicando essa modalidade com vocês, que não dá. E isso, Francis, está aparecendo muito aqui para o jurídico, tá certo? Que é justamente técnicos denunciando o trabalho clandestino. Então, gente, preciso que vocês fiquem muito atentos, comuniquem de imediato para a gente, não só o que está acontecendo, como há quanto tempo. E aí, aproveitando a deixa, Francis, já para poder até ajudar, gente, essa ação de vínculo clandestino, quando a gente precisa comprovar esse vínculo para registrar na carteira de vocês, a gente precisa de provas para poder garantir o direito de vocês. O que são essas provas?
mensagens de vocês com a diretoria, determinando o dia que vocês vão. Home care, ele gosta muito de botar o técnico, Francis, dentro de um grupo, para supostamente o técnico dizer se ele vai poder ir fazer o plantão ou não. Porém, nós sabemos também que, principalmente no interior, as escalas do home care são fixas. Os técnicos não têm opção de troca. Isso para a gente é o principal. Então, gente, troca de mensagens com as coordenadoras de vocês, foto do nome de vocês em escalas pré-determinadas. Cuidado quando vocês forem fazer gravação de áudio. A gente sabe que muitas vezes é a prova que vocês têm mais fácil de conseguir, mas muito cuidado, porque normalmente a justiça ela é muito reticente com gravação de áudio sem o conhecimento e sem autorização da outra parte. Então, o home care, ele não pode manter vocês sem vínculo de carteira ou sem que vocês estejam vinculados a uma cooperativa, tá certo? Então, se for qualquer coisa diferente disso, é vínculo clandestino. Qualquer valor menor que o mínimo hoje para vocês não é permitido, tá certo? Como o doutor Arthur bem explicou, existem algumas nuances que nós ainda estamos nadando em águas desconhecidas para contratação em carga horária diária e semanal menor do que a prevista na lei e na nossa convenção. Mas fiquem atentos, vocês não podem trabalhar sem vínculo na carteira ou sem um contrato em uma cooperativa, tá certo? E só aproveitando e frisando, se vocês forem para alguma cooperativa, gente, mostrem o contrato, o estatuto da cooperativa antes, para o sindicato, para que vocês possam ser orientados e não acabem caindo em algo que prejudique vocês, tá certo? E qualquer dúvida, novamente, sobre provas, para comprovar o vínculo que vocês têm, entrem em contato com o sindicato, que vocês vão ser muito bem orientados, tá? Obrigada, Francis. Ok, doutora, obrigado. E aí, só fortalecendo a tua colocação, Carol, vamos ter toda a dedicação em proteger vocês cooperativados. Eu não acredito muito que esse vínculo vai vigorar. É só uma arrumação de casa, acho que esses 90 dias aonde o nosso piso está sendo implantado, porque eu não acredito que os hospitais vão fechar, eu não acredito que os home cares vão fechar, eu não acredito que os pacientes deixaram de existir, até porque nós temos as políticas públicas de péssimas qualidades. A gente viu o que acontece no nosso dia a dia. Portanto, gente, isso é a organização, isso é uma lei nova que chegou, que eles não acreditavam que nós iríamos conseguir a aprovação do piso, mas eles vão se adequar sim, eles vão pagar e nós vamos ter os campos de emprego salvaguardo e esse contexto de cooperativa não vai funcionar. Mas também deixo claro, a gente tem o poder. Vamos atuar nas assembleias, vamos cobrar os estatutos, vamos aprovar aquilo que é do nosso interesse. Sabe por quê? Porque nós somos maioria e na justiça a gente prova que a referida assembleia da cooperativa ela foi fraudada ou não foi condizente com o que nós queríamos. Lembre-se, nós temos quantitativo e temos qualitativo e vamos orientar vocês a atuarem não só como cooperativa, mas como atuar dentro da CLT, como atuar dentro desses contratos que precarizam vocês. Nós vamos estar dando todo o suporte que for necessário na proteção a você do campo de trabalho. O SATEMP está presente com você 24 horas por dia, tá bom? Próxima pergunta. Funcionários públicos vão receber retroativo em janeiro de 2023? Não, já respondemos essa. Não existe retroatividade, uma vez que a emenda constitucional 124 dá direito a eles se organizarem até o dia 31 deste ano, que foi publicado a lei. Portanto, não tem retroatividade referente ao ano de 2022. As gratificações podem incorporar o piso e não recebermos mais? Não, também não. O nome já diz, o nosso é piso, não remuneração. Portanto, o primeiro salário base, é o nosso piso. Olha, adicional noturno, insalubridade, quinquênio e outros permanecerão. Não pode ser todos aglomerados e pago como se fosse piso. Quem está afastado por doença tem correção ou
Apenas ao retornar à licença. Não, já foi respondido também por doutora Carol. Se ela quiser, pode responder de novo, mas fará jus ao piso. Durante a licença-prêmio, recebo a correção do piso? Durante a licença prêmia. Sim, com certeza, você está sendo beneficiado em estar gozando de algo que você conquistou. Isso não impede que você tenha o seu piso reajustado conforme lei. Pelo contrário, você está de licença prêmia, parabéns, e conseguiu a licença prêmia com esta gestão que nós temos, é terrível. Eu não falo só da gestão estadual, não, tá? Porque inventam tudo e qualquer processo administrativo para que o trabalhador não receba a sua licença-prêmio. Cabe a nós, cabe a você nos procurar para que a gente possa fazer uma defesa e derrubar a suposta neutralidade que tira a tua licença-prêmio. Então, não tem nenhum empecilho. Entrei de férias em agosto, recebo a diferença em setembro? Sim, com certeza, referente a agosto, né? Lembrando, você entrou em agosto, então, assim, você está tirando os meses anteriores. Então, a diferença que você vai receber é em cima do salário de agosto. Geralmente, CLT, e aqui está meus queridos doutores, você tem que receber o mês trabalhado, que foi o mês de julho, até o 5º dia útil, mas, como você vai sair de férias, você tem que receber 48 horas antes, né, doutora? Receber o teu salário do mês, o terço de férias e o salário que você trabalhou, tá? Então, assim, você faz jus, sim, ao salário saindo de férias no mês de agosto. Alguns casos, abre aspas, por exemplo, o Estado está pagando o mês que você saiu de férias na volta. Então, você saiu de férias em agosto, você não recebeu agosto, que é errado, mas eles estão pagando agosto na tua volta. Aí tu recebeu dia 30 o salário de julho, vai receber o terço de férias, e na volta é que tu recebe o salário de agosto, corrigido, com certeza, em setembro. O salário novo já. Estou de férias neste mês de agosto, se for demitida quando voltar, vou receber meu seguro-desemprego com o valor do novo piso? Doutora Carol, doutor Arthur, se encontra ainda? Estamos aqui, eu estou aqui. A pergunta? Francis, esse ponto aqui, ele doutor Arthur, por favor, se eu estiver cometendo algum equívoco, mas esse ponto aqui tem uma nuance, Francis, porque entrou agora, né, 5 de agosto, a questão do piso, porém, o fato que gera o seguro-desemprego, ele não, em que pese ser a demissão, né, quando eu for demitida e tudo mais, eu vou ter direito. Porém, o período que ela adquiriu esse seguro-desemprego não era do piso. Então, a gente tem aí uma nuance nessa frente, uma discussão a se abrir, né? Nesse tocante. E aí, doutor Arthur, se puder também, quiser Não, complementar. com certeza, Carol. A gente está se deparando diante de uma lei nova, tá? Tem um período de adaptação. Por exemplo, essa questão das férias mesmo, né? O período de férias é baseado na média remuneratória, né? E, igualmente, no reflexo desse terceiro salário. Quando a gente tiver no pagamento desse terceiro salário, será considerada a média da faixa salarial ao longo dos 12 meses. Então, a gente vai ter aí, de janeiro até julho, até dia 5 de agosto, o salário anterior, e a partir do dia 5 em diante. Então, assim, todas essas situações são situações transitórias. Então, a questão do seguro-desemprego vai se considerar também salário contributivo, auxílio-doença. Então, a gente tem uma série de adaptações. Agora, o que é mais importante, acima de tudo, para que a gente não caia num detalhe, né? E aí fica difícil a gente também conjecturar todas as hipóteses, é que, em caso de dúvida, deve o trabalhador buscar o sindicato, que aí a gente vai analisar o caso concreto, tá? Sem sombra de dúvida. Mas voltando, doutor Arthur, na última pergunta, ela saiu de férias agora em agosto, ou seja, claro que as férias dela foi calculada em cima do salário anterior. Isso. O que ela vai receber é o mês de agosto no salário novo.
E muitas empresas não pagam esse salário de agosto quando ela vai sair do gozo férias, paga na volta. Errado na rede privada, a gente pode sim, ela nos procurando, buscar corrigir isso, mas isso também está acontecendo na rede pública. Ou seja, eu tenho meus 12 meses que eu estou tirando férias agora no mês de agosto, referente de julho a julho. Francis, meu mês de agosto, ela entendeu que ali era o mês de férias dela. Ela tem direito ao reajuste? Tem. Ela vai receber o mês de agosto já com piso novo, mas não impactou nas férias dela porque foi com valores do salário passado. É porque a gente tem esse tipo de irregularidade entre conceder as férias e pagar as férias, né? Então, a gente se concede as férias, mas férias sem remuneração não é férias, né? É castigo. É castigo. Então, é isso. Então, assim, a gente, obviamente, vai defender esse entendimento, né? Até porque a gente sabe que quando há violação, por exemplo, do período concessivo das férias, né? Então, você tem até a incidência da dobra. Então, essa questão de se pagar o salário vigente à época é assunto atual, né? É assunto que é medida que se impõe aí a esses violadores aí da data de pagamento, né? Que deve ser pago até as 48 horas que antecedem. Obrigado, doutor Arthur. Próxima pergunta. Se a empresa não pagar, se eles atrasarem alegando que não chegou verba, nos procure de emergência. Para isso, estamos aqui para defender o seu direito. Com certeza. Estaremos com a equipe de prontidão. No dia 9 de setembro, o dia 8 de setembro é o último dia que as empresas têm para poder fazer o pagamento. No dia 9, que é uma sexta-feira, estaremos aguardando as ligações, os contatos, para poder tomarmos as providências cabíveis. E você receber suas férias em dobro. Próxima pergunta. Após a implantação do piso, o profissional que se aposentar levará o piso integral na aposentadoria? É bom saber, no caso, seletista ou administrativo. Isso eu deixo para vocês, doutores. Pronto, é interessante, Francis, explanar um pouco sobre as duas possibilidades. Doutor Vitor. Pronto, vamos lá, gente. O que vai acontecer? Aqui a gente tem duas opções. Tem o pessoal que é rede privada, né? O que a gente chama de regime geral, que contribui para o INSS. Assim como também tem o pessoal que é público, RPPS, o regime próprio, que a gente chama. Então, para o pessoal que é rede privada, o que é que vai acontecer? A gente, quando vai fazer o cálculo, tem que considerar o período de contribuição que aquele profissional teve durante toda a vida. Então, via de regra, não vai conseguir pegar esse valor para se aposentar, porque as regras do INSS, a legislação, ela diz bem clara no sentido da média salarial que você recebeu durante a vida e que, por consequência, você contribuiu. Porém, estamos estudando uma forma para poder fazer com que a paridade que é aplicada para o servidor público, de alguma forma, a gente consiga trazer ela para o servidor privado, para o trabalhador privado. Quanto ao pessoal que é servidor público, aí a gente vai trazer justamente o que eu falei, que é a questão da paridade. Então, a gente consegue o piso na aposentadoria? Vai depender. Se você entrou antes de 98, a gente tem algumas regras que são mais simples. Se entrou até 2003, temos outras regras que são um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais pesadas, mas ainda assim é possível. Você entrou de 2004 em diante, não tem direito à paridade para quem é servidor público. Tá fechado o microfone, Francis? Via de regra, gente, vamos pedir muito que vocês que estejam às vésperas de aposentar-se, estejam procurando o sindicato, para que a gente possa dar toda e total cobertura a vocês, com profissionais qualificados, que possam, sim, estudar caso a caso, dando segurança para você, tá bom? Qual a próxima pergunta? Próxima pergunta, Francis, seria as gratificações da rede pública, se elas podem ser incorporadas ao salário. Não, já foi respondido.
Já foi Exemplo da respondido. Pares ou a gratificação de PSF no Recife? As gratificações estão soltas, elas existirão. Vai haver apenas o reajuste do salário base. Servidor público estadual e municipal vai para o plano de cargos e carreiras da primeira faixa e se não tiver o plano de cargos e carreiras, vai ser implantado na primeira faixa e vamos trabalhar para implantar o plano de cargos e carreiras, que aí a gente também salvaguarda as perdas inflacionárias mínimas, né, dentro do plano de cargos e carreiras. Nós temos ganho na vertical e na horizontal, ganho por cursos e ganho por mérito, tempo de serviço. Então, é importante que a gente implante o plano de cargos e carreiras em todos os municípios que não o tenha e que a gente receba as informações e o apoio da categoria nesses municípios. Mas o piso já diz, é piso, as gratificações vão continuar recebendo sobre o novo piso. Próxima seria referente ao serviço público. Se ele vai pagar ainda esse ano após as eleições, ou, no caso, apenas em janeiro de 2023. Também já foi respondida por todos. Olha, se eles quiserem pagar, parabéns. Vamos estar aqui prontos para receber. Mas, por lei, ele tem até o último dia de 2022 para se adequar, sem pagamento de retroatividade, do dia 5/8 de 2022. Ou seja, ele não paga retroatividade se por acaso ele só implantar para 1º de janeiro. E nem eu posso ir para a justiça cobrar. Certo. Ô, Francis, só um adendo, que é sobre essa pergunta. Eu vi hoje a divulgação de alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre essa questão de pagar depois das eleições. Isso aí está dentro de uma legislação que não tem nada a ver com o piso. Por quê? Porque só foi considerada a lei do piso, sendo que, pelo menos os vídeos que eu vi, que não foram todos, eles não analisaram a emenda constitucional 124. E na emenda, ela é clara, ela diz que só pode pagar a partir de janeiro, quando termina-se o exercício financeiro atual, que é 2022, ou seja, janeiro de 2023 em diante. Então, gente, tem 150 pessoas mais ou menos, divulguem essa informação, porque está sendo passada informação errada para vocês. Muita gente está perguntando para que vai pagar, vai receber, aliás, depois da eleição. Não vai. Pode receber, mas não é obrigatório. Só é obrigatório, como o Francis bem falou, a partir de 1º de janeiro. Divulguem essa informação, por favor. E até porque essa assembleia vai ficar gravada, Vitor, e vamos deixar ela rodando. Mais alguma pergunta ou já encerramos? Temos ainda, Francis. Quem trabalha como extra, se tem direito ao reajuste? Olha, subentende-se que sim, mas o extra é uma abominação dos senhores gestores fugir da responsabilidade fiscal. Nós, por mais que entendemos a necessidade, mas é um dos pontos que eu quero erradicar do serviço público estadual, do serviço público municipal, essa história de plantão extra. E sim, efetivar vocês dos concursos no Estado 2018, no Recife 2019, que realmente o que nós temos que ter. Vínculos com segurança, sem essas politicagens que hoje é exercida sobre nossa categoria. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Quem trabalha prestando serviço, se tem direito a receber o piso? Eu acredito que essa também foi respondida, né? Tem direito, sim. Todo trabalhador que presta serviço hoje vai ter direito a receber o piso. Mesmo que seja sem vínculo, porque nessa questão provavelmente é sem mesmo que vínculo. seja sem vínculo. Sem vínculo, contrato. ele é autônomo. Ele é autônomo, tá? Mas ele tem uma base. Ele vai se balizar pela Lei 14.434/2022, que é o piso da enfermagem. Certo. A próxima seria referente à gratificação por plantão, se ela será calculada em cima do piso salarial. Ai, calma. A gratificação de plantão. Na verdade, a gratificação de plantão ela não é indexada ao valor do piso. Ela é trabalhada. Por exemplo, a gratificação de plantão no Estado, tá?
estava na casa de R$ 70 e foi para 200 e alguma coisa. Então, isso é negociação. Isso é a força do sindicato com os seus afiliados, ou seja, a consciência de classe, a gente buscando trabalhar, reajustar algumas gratificações, não perdendo o poder aquisitivo no que nós chamamos de remuneração. Pronto. Então, resumidamente, a gratificação ele recebe um valor fixo que não é atrelado ao piso salarial, correto? Exato, é reajustado conforme a força da categoria. Pronto. Aí também acredito que essa seja novamente, que é no caso das gratificações, que é a gratificação de plantão, período de vida e pares. Se elas permanecem ou se serão incorporadas. Na verdade, essas permanecem, não vão ser utilizadas para completar a implantação do piso. Pronto. Deixa eu verificar se tem mais alguma vez, só um minuto. Acho que está tranquilo, né? Tem mais um aqui, Francisco. Só um minuto. É referente a quem está em readequação de função, se recebe o piso. Olha, ele não deixou de ser profissional de enfermagem, ele recebe o piso com certeza. Esse é o entendimento que eu acredito que os demais jurídicos aqui presentes não fujam disso. Talvez eu perca alguma gratificação de não estar atuando. Por exemplo, PSF tem uma gratificação de R$ 700. Eu vou para uma readequação burocrática, não atuando diretamente no PSF, eu recebo sim o meu piso, porém, por não estar desempenhando as minhas funções no PSF, eu possa vir perder a gratificação do PSF. Nesse sentido, eu acredito que o piso não, a gratificação sim, mas eu ainda vou consultar aqui o nosso jurídico e possa ser que a gente esteja equivocado, possa ser que você, por estar em readequação, não perca, tenha o direito a permanecer recebendo tudo aquilo que você recebia antes, quando estava sã. Doutor Vitor, eu acredito que fica melhor para ti, que isso é administração pública. Doutor Vitor? Eu acho que o doutor Vitor saiu. Doutora Carol, tá? Doutor Arthur? Acho que o doutor Vitor só se ausentou, mas ele ainda está na sala. Deve ter dado uma saidinha. Bom, Arthur, na verdade, gente, eu tenho isso hoje comigo, tá? Eu até vou fazer uma ressalva para poder responder com mais convicção se você perde, entrando em readequação, a tua gratificação. O teu piso eu tenho certeza que não, tá? Porque você não deixou de ser profissional. Você só saiu da readequação, da readaptação. Talvez algumas gratificações, mas essa parte eu vou deixar para... Pega o número dela, que eu vou conversar com o Vitor. Essa parte da administração pública... Opa, francês! Voltou, meu querido? Voltei. Deu um probleminha aqui, reiniciou o computador. Fechado. Meu querido, vê só. Uma pessoa que está em readaptação, ela perde alguma gratificação dela por estar fazendo essa readaptação? Não, Francis. Via de regra, não. Se ela está em readaptação e está recebendo essa gratificação X, digamos, ela vai ter essa gratificação aplicada ao piso também. Todo o valor que você vai receber vai ser aplicado o piso em cima desse valor. Para servidor público, a partir, no máximo, de 1º de janeiro em diante, e para quem é seletista, de 5 de agosto de 2022. Certo. Mas ela vai ter que receber. E, provavelmente, conhecendo o Estado e municípios, a maioria, pelo menos, não vai pagar corretamente.
Aí é o que eu sempre digo, procura a gente, que a gente vai avaliar a situação para poder entrar com pedido na justiça, entrar em contato com o poder público para fazer esse pagamento correto. Tá, deixa eu tentar refazer essa pergunta para você pegar aí o fio da meada. Eu sou técnico de enfermagem da Prefeitura do Recife, PSF. Exercendo a minha função de PSF, eu tenho uma gratificação de R$ 700. Eu estou passando por uma dificuldade, passei um período afastado do tratamento médico e o médico me colocou em readaptação. Essa readaptação não foi no PSF, ele me botou num posto fazendo serviço burocrático, sem fazer as minhas atribuições. Esta gratificação que eu já recebia, eu tenho o direito de recebê-la, mesmo eu não estar desempenhando as funções de PSF? Não, eu digo isso do ponto de vista da jurisprudência majoritária. Como assim? Nos tribunais do Brasil, tem alguns juízes que entendem que ela teria direito sim. Porém, o CNJ teve uma decisão recente que o CNJ disse que ele foi bem taxativo. Se você não está exercendo aquela função, não está desempenhando aquela função que gera o direito à gratificação ou ao adicional, quando é o caso, você não deve receber, mesmo que você recebesse ele antes, que é o caso da gratificação PSF. Como ela não está mais exercendo no PSF, pode brigar na justiça? Pode. Probabilidade de ganhar 5%. Ok, meu querido. Então, você tirou nossa dúvida. Eu chamo a atenção aqui, que inclusive eu pedi ajuda aos meus assessores jurídicos, é que nós temos uma regra estatutária, lei, de as gratificações que você receber por 5 anos, você pedir incorporação da mesma, é diferente. Ou seja, pedir para que agregue ao seu salário base. O seu salário base hoje é 3.325 e você pedir a incorporação de gratificações que você já receba há mais de 5 anos. Isso eu estou falando a nível de municípios, tá? Exclusivamente Recife. Assim como gratificações e ganhos a nível de CLT. Acredito que sejam 10 anos. Vocês poderiam clarear minha mente se realmente nós temos essa condição na CLT, doutor Arthur? Perdão, Francis, pode repetir a pergunta? Eu tenho uma gratificação, eu sou seletista, recebo uma gratificação há mais de 10 anos. Incorporado. É incorporado, não é isso? Isso. Fechado, meu querido. E no caso do município do Recife, são 5 anos. A incorporação, que isso é estatutário. Então, vamos ficar atentos, vocês que têm essas gratificações, gente, para não perder elas. Vai lá e pede a incorporação da mesma, porque patrão não vai dar isso de graça para ninguém, fechado? Verdade. Alguma pergunta a mais, Rodrigo? Francis, está me ouvindo? Tô. Me diz, veja, o que eu entendi também da pergunta é o seguinte: quem trabalha no PSF, algum setor, e está em readequação de função, essa pessoa terá direito ao piso salarial estando em readequação de função? O piso, sim. A gratificação perde. Beleza? Okay. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Pronto, Francis. No chat, as perguntas que tiveram já foram respondidas. Eu queria fazer uma sugestão. A gente fazer um apanhado dessas perguntas e respostas. E responder depois, né? Não, e deixar por escrito em algum canal do sindicato, sabe? Porque a gente, assim, vão existir dúvidas recorrentes. Né? Infelizmente, não é possível todo mundo participar e tirar dúvida aqui, né, ao vivo. Então, se a gente fizer aí um compêndiozinho aí, né, pergunta e resposta, a gente pode auxiliar bastante aí a categoria. Com certeza. Muito bem-vindo sua colocação. Até por Jean, doutor. Não, é Gomes quem está falando, que chegou uma pergunta ontem no meu privado relativa a férias. Se o doutor Arthur está por aí, poderia só responder. O texto de férias, doutor Arthur, ele é calculado em cima do salário base ou em cima da remuneração? Foi isso que me perguntaram ontem. Pois é remuneração. Não é o salário base, não, é remuneração. Isso. Certo. É remuneração. Okay. Entendeu? E assim, a gente tem que estar atento a essa questão das férias, porque assim, tem muito trabalhador que está de férias
porque está entrando de férias, mas a gente tem que considerar que o cálculo para fim de férias é dos últimos 12 meses, tá? Então, não vai ter a incidência do piso. Aí, confusão vai existir com relação àqueles que perderam o prazo de pagamento, né? Que foi a hipótese que Francis trouxe, que é o cara que não pagou dentro das 48 horas que antecede o início do gozo e vai pagar na volta, né? Aí já surge a problemática, tá entendendo? Que aí eu defendo que, pela perda do prazo, a gente pode aplicar o piso ao tempo, né, do pagamento, e não o piso durante o período concessivo. Mas aí, enfim, é o caso a caso, assim, é o caso individual, né, que merece análise e uma opinião particularizada. Obrigado, Arthur. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao fim dessa assembleia, acredito que muito produtiva. Eu quero agradecer a todos os presentes, passando aqui para que doutor Arthur, doutora Carol, doutor Vitor faça as suas saudações finais. E, no final, gente, eu acredito que ainda esteja aqui com 130 pessoas. Se essas pessoas puderem ficar mais um pouquinho, porque eu tenho um assunto muito importante para passar para vocês e vou precisar do apoio de todos. Tá? Mas... Me perdoa. Deixa eu te interromper aqui. Antes de você fazer esse desfecho final, tem 4 pessoas que estão com as mãos levantadas. Marcos, Dijane, Gorete e Jaci, ou é Joci. Essas pessoas estão querendo fazer perguntas. Aí você ainda vai abrir espaço para elas ou não? Bom, na verdade, tinha fechado, mas se tem 4 pessoas, é que eu estou pensando no cansaço do pessoal, mas a gente abre para essas 4 pessoas, 2 minutinhos, depois passa para os nossos queridos assessores jurídicos para fazer seu contexto final, e depois eu volto com a palavra. Pode ser assim? Por mim, pode. São 4 pessoas. Isso. Aí, Marcos, e a gente seja rápido na pergunta, né, para a gente poder responder, porque também já tem 2 horas e 30 minutos. Tranquilo. Rodrigo, vamos seguir dessa forma. Pronto. O primeiro seria o Marcos. Meu querido Marcos. Lembrando a todos que a gente vai estar disponibilizando o link aqui no chat para poder computar a presença. E lá no próprio link tem um campo de fazer pergunta. Então, a gente vai filtrar as perguntas mais recorrentes para poder separar o material didático para vocês, tá certo? Fechado. Marcos, pode falar. Boa noite, vocês. Prazer em falar com vocês aí. Muito importante essa explanação do sindicato, né, dos profissionais de nível médio e técnico de enfermagem. Francis, eu gostaria de uma informação. Eu sou funcionário público do município, do interior aqui, de Buíque, para ser mais preciso. E, na época, eu fiz o concurso para auxiliar de enfermagem, mas já era técnico, tá entendendo? No ano de 98. A minha pergunta é a seguinte: nós vamos receber como técnico de enfermagem, ou a gente precisa entrar em contato com o sindicato e ver essa questão todinha aí, para a gente ter essa... Porque são vários profissionais que estão nessa situação. Aí eu queria saber de vocês, o que é que a gente podia fazer. Bom, a princípio, vocês têm plano de cargos e carreiras aí em Buíque? Não, Francis, não foi implementado ainda. Certo. Entendeu? Você tem algum outro técnico concursado recebendo o mesmo salário que você? Sim, porque, assim, na realidade, as funções são igualitárias aqui. A gente, né, Francis, a gente desenvolve um trabalho de técnico de enfermagem sendo auxiliar, mas só que houve um outro concurso em 2016 que já foi como técnico de enfermagem, porque na época não existia técnico de enfermagem, era qualificado para auxiliar, né? Exato. A gente respondeu bem no início, mas respondo com todo prazer. Você desempenha as funções de técnico, então, sim, há sim hoje uma jurisprudência de você receber conforme o técnico, ou seja, quando ele aumentar o técnico, também aumentar o seu, uma vez que você desempenha as mesmas funções. Eu tenho isso em diversos municípios e não vai ser diferente em Buíque. Se ele já entender dessa forma, tranquilo. Se ele não entender, liga para a gente que a gente vai direto para Buíque, que aí entra um contexto ético. Vê só, imagina, eu tenho quantos auxiliares que fazem atendimento concursado como técnico? Imagina se vocês saírem da atenção do atendimento
ético da coisa. Ou seja, vocês não são obrigados a trabalhar como técnicos. Se o seu concurso é de auxiliar e eles não querem pagar, você se recua e diz assim, eu só vou fazer o meu de auxiliar. Chama o conselho de enfermagem. Quais as minhas atribuições de auxiliar? Então, quem vai perder com isso é o município, porque ele só vai complementar de auxiliar para técnico, onde você é registrado no conselho e pode atuar como técnico. Portanto, quem ganha é o município, quem ganha é um SUS de qualidade. Então, eu não acredito que o gestor queira fazer o contrário do que a gente vem fazendo nos demais municípios de Pernambuco. Entendi. Eu agradeço a sua resposta e em outra oportunidade entraremos em contato, né, para a gente ver como é que pode sindicalizar o município lá com vocês, para a gente ter essa segurança aí jurídica depois, né? Com certeza. Complementando, Marcos, a gente está com um grupo com o pessoal aí de Buíque, certo? Que está para marcar uma assembleia já. Eu não sei se você vai parte do grupo, mas caso não faça, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp que a gente te inclui. A gente já vai marcar a data que a gente entrou em contato na última sexta-feira com eles. Alguns profissionais aí do município. Certo? O WhatsApp eu vou entrar em contato para que eu possa ser inserido nesse grupo. Tá bom? Ok. Isso. Qual o próximo, Rodrigo? Um abraço. Dijane Prachedes. Isso. Doutora Dijane. Boa noite. Veja só, eu sou aposentada em 2019, né? E me aposentei, continuo ganhando esse pares. Eu vou ter esse direito desse piso, esse novo piso salarial? Doutor Vitor. Opa, vamos lá. Boa noite, Jane. Jane, Oi, você foi admitida em qual ano? Você lembra? Em 2090. Ano de 90 ou década de 90? Foi exatamente em 1990? Exatamente. Pronto, ótimo. Nesse caso, você vai ter direito, sim, à paridade. Talvez o município, o estado, o poder público que você trabalhe não dê esse direito. Talvez. O correto é que ele dê por lei. Mas você tem direito, sim. Se ele vier a não dar ou falarem que não vão dar, que você não tem direito, enfim, mentirem para você, procura o sindicato que aí a gente vai e analisa a sua situação com calma para poder entrar com a medida na justiça. Tá ok? Mas você tem direito, sim. Pode ficar feliz. Solicitando equiparação salarial? Não, equiparação não, paridade. A paridade eu já recebo. Eles me deram direitos. Certo. Então, qual a sua dúvida? Não entendi. Eu devo ter compreendido errado, então. A minha dúvida é o seguinte. Se eu vou ter esse direito a esse piso salarial, eu ganho... Sim, vai automaticamente, porque a paridade já lhe dá esse direito. É porque eu tinha entendido um pouco equivocado. A paridade é o quê? Você está aposentada. Então, qualquer mudança que tenha para quem está na atividade, que no caso é o piso, você vai ter direito da mesma forma como se estivesse trabalhando. Entendeu? Então, você tem direito, sim. No caso do municipal... Sim, municipal, estadual, federal, se for o caso também, e a nível nacional. No caso, como técnica? Sim, você foi aposentada como técnica, né? Você vai receber exatamente como se você estivesse trabalhando. Mesma coisa, mesmo cargo. Nem mais, nem menos. Vai receber como auxiliar. Pronto, exatamente. Pronto, obrigado, Jane. Oi. Pode falar. No outro vínculo municipal, eu ficaria recebendo como técnica, já que eu tinha dado entrada, eu entrei em 2004, no outro vínculo municipal. Certo. Por acaso, esse outro vínculo, ele é no mesmo município ou em outro? Não, é no mesmo município, aqui em Recife mesmo. Certo. Pronto, então esse é o tipo de situação que a gente estava falando hoje mais cedo. Até a gente vai ter que parar para estudar situações desse tipo. Por quê?
em tese, você não teria direito a uma paridade desse segundo vínculo. Porém, por ser da mesma fazenda que remunera, tem uma possibilidade, não é certeza, não é nada que está expresso em lei, mas tem uma possibilidade da gente aumentar ainda mais a aposentadoria, por conta da primeira paridade. Mas aí vai depender de caso a caso. Aí a gente tem que analisar toda a sua documentação pessoal. O município eu sou ativa ainda. Eu continuo na ativa. Sim. Eu me aposentei pelo Estado. No caso, você tem Ok, 3 pessoal. vai acabar entrando em muitos detalhes aqui. Eu aconselho, isso, Dejane. que você Ô, procure o Dejane. sindicato. Pra gente Como avaliar. o seu caso é atípico, você tem mais de 2 vínculos, nos procura aqui diretamente para que a gente possa estudar teu caso com calma, porque aqui a gente não vai ter tempo de esmiuçá-lo. E você vindo aqui pessoalmente, fica melhor para que a gente possa entender e trabalhar. Fechado? Ok, tudo bem. Ela está marcada para vir aqui amanhã, Francis. Aí eu converso com ela e pego a demanda. Ela é aposentada da SES e é funcionária da Secretaria Municipal do Recife. Aí eu vejo isso com ela amanhã. Tá bom? Tem uma pergunta aí, Magdiel. É uma pergunta aí sobre o servidor federal. Mas, Gomes, vê, vamos lá, tem Gorete, ela vai falar agora, depois é Jossi, aí depois a gente tenta concluir, porque já são 7h40. Gorete, aí depois a gente faz a tua fala, Gomes. Gorete, pode falar, minha querida. Boa noite a todos. Parabéns, né, para a nossa categoria. Foi uma luta grande, mas somos vencedores. Minha pergunta é o seguinte: eu tenho 2 vínculos no Estado. Um é do concurso de 93. Eu estou me aposentando agora. Estou esperando a publicação. Antes de pedir o encaminhamento, né, da aposentadoria, me certifiquei da paridade, como já foi citado aí várias vezes, né, a paridade. Mas só que deste vínculo, de 93, eu estou atualmente na GERES, na 6ª GERES. O outro vínculo é de 2004, eu sou do Hospital Regional. Minha pergunta é o seguinte: meu concurso foi de auxiliar, mas eu tenho um curso técnico, pago o Corém como técnico, eu tenho direito ao piso salarial, já foi respondido aí, né, que quem tem recebe como técnico, mas minha pergunta é o seguinte: esse vínculo que eu estou me aposentando, que eu estou na GERES, eu terei direito ao piso salarial como técnico? Você não é concursada como auxiliar e exerce essas atribuições, ou você tem desvio de função? Atualmente eu estou em desvio, né? Mas meu contrato no Estado é na enfermagem. Ok. Doutor Vitor, ela é concursada como técnica, porém as atividades como que ela auxiliar, exerce... Sim, mas auxiliar, hoje né? no hoje Estado do técnico. PCCV é tudo técnico, tudo recebimento. Técnico. Pronto. A questão principal aí para mim é: no teu desvio de função, você está na GERES, no administrativo. Isso. Tá? E no contra-cheque e na função, você foi concursada como auxiliar. Doutor Vitor, nesse contexto, como é que fica? Que os 2 contra-cheques é do mesmo modo, viu, Isso. Francis? Certo. Boa noite, Gorete. Tudo bem? Boa noite. Boa. Gorete, nesse caso, o correto é que você se aposentasse com base como você trabalhou durante toda a vida, com base na média dele. E como o piso vai ser um valor maior, vai ser aplicado o piso. Então, tem várias possibilidades na sua situação, em casos parecidos, que é interessante que a gente verifique a sua documentação completa. Porque eu posso dizer uma coisa aqui, na realidade, ser totalmente diferente. Porque a gente já pegou algumas situações bem similares à sua e cada uma foi de uma forma diferente que se desenvolveu. Então, faz o seguinte, procura a gente no sindicato, que a gente, amanhã mesmo cedo, que amanhã a gente do jurídico avalia a sua situação com calma para poder lhe dizer. Eu sou de Arco Verde, viu? Então, mas você pode ligar que a gente faz esse contato por telefone também, não tem problema. Deixa eu só dizer para ela, viu, Gorete, para todos. O DDD 81, né?
8434 9720. Ok. Esse é o zap que a gente pode entrar em contato com vocês conosco, tá bom? Ok. Obrigado. Josi, você vai falar ainda? Você estava com a mão levantada? Caso não, Nossa, Gomes, faz a a gente pergunta, tem um Gomes. bocado de guerreiro aqui, viu? A gente ainda está com 112 profissionais presentes, viu, gente? Parabéns mesmo a vocês. Oi, Maia. Gomes, faz a pergunta. Eu iria pedir para você observar que eu estou no celular aqui. Tem alguém que fez uma pergunta sobre servidores federais. E aí, como a gente tem uma situação diferente de servidores federais em vários locais, seria interessante ver qual é a pergunta. Se é de algum órgão da administração direta, se é da administração indireta ou se é lá do Hospital das Clínicas, que ali já é outra característica, né? A EBSER. Eu não estou conseguindo localizar a pergunta aqui, mas se vocês, ou Francis, quiser dar alguma explanação sobre isso, seria bom. EBSER, administração direta, federal e indireta. Se tiver condições... Gomes, a gente vai ver essa pergunta e pode até responder depois, ou se a pessoa estiver presente. Ô, Francis, é porque tem assim aqui no chat, que eu vi aqui assim, ó, era sobre o piso em relação aos servidores federais, não foi respondido. Aí eu vou fazer a pergunta: os servidores federais que estão abaixo do piso terão direito ao piso? Eles sendo servidores da direta e indireta, seja lá qual for o ramo? Voltando, todo servidor tem direito ao piso, gente. Aqueles que recebem acima vai continuar recebendo acima, que não pode retroagir. E aqueles que estão abaixo terão o piso reajustado conforme a sua função desempenhada, de técnico ou de auxiliar. Mas tem direito a piso todos eles. Servidor público federal, público estadual e municipal se enquadra na mesma condição a partir de janeiro de 2023. Todos têm até o último dia de 2022 para adequar-se. Então, até o final do ano 2022, eles estão protegidos pela emenda constitucional a adequar-se ao nosso piso, sendo obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2023. Acho que respondeu a colega aí, que era Divanete, do Ministério da Saúde. Valeu, Magui. Valeu, Francis. Isso. Ô, Francis, gente, eu acho que não tem mais perguntas, tá? Eu quero passar para que os nossos assessores possam fazer as suas colocações finais e dizer que todos vão ficar atentos e alertas a qualquer demanda vinda da categoria. Doutor Arthur, por gentileza. Somente reforçar que o departamento jurídico está de prontidão, tá certo? Da mesma forma que a categoria lutou para garantir essa conquista, nós estamos aqui para garantir a efetivação dela, tá? Então, estamos de prontidão e, infelizmente, a perspectiva é de que haja muito serviço nesse início do mês de setembro, porque, infelizmente, discursos não faltam para aqueles que querem descumprir a lei. A tramitação do PL é sabida há muito tempo, houve tempo mais do que suficiente para que as organizações e as entidades privadas pudessem se planejar, mas, infelizmente, como tudo no Brasil, deixa-se para a última hora e o discurso é sempre conveniente quando a economia é para o bolso do patrão em detrimento do trabalhador, e nós não vamos tolerar isso. Então, a partir do início de setembro, né, passou o quinto dia útil, por favor, denunciem, tá certo? Denunciem, deixem com a gente, que a gente vai correr atrás. É isso aí, boa noite a todos. Boa noite, doutor Arthur, obrigado. Doutora Carol. Aqui, Francis. Pode Gente, eu queria... Tá bom. Eu queria agradecer a presença de todos, foi muito importante. Reiterando tudo o que foi dito, qualquer dúvida, gente, mandem aqui. O Rodrigo deixou tanto o WhatsApp do sindicato como um formulário para vocês mandarem as dúvidas de vocês. O jurídico do sindicato está totalmente à disposição para sanar qualquer dúvida, tá certo? Então, mandem para a gente. É um prazer atender vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente novamente, tá? É muito importante para a gente ter esse contato direto com vocês, poder sempre
tirar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Francis, muito obrigada pela iniciativa e a oportunidade da gente estar aqui, tá? Boa Obrigado a noite. você, doutora. Meu querido doutor Vitor. Opa. Gente, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que o setor jurídico está aqui, como sempre esteve, sempre estará à disposição de toda a categoria. E qualquer dúvida que os servidores públicos venham a ter, tanto os que estão na atividade, na inatividade, procure o sindicato, que a gente está aqui. A gente está aqui não apenas para ajuizar ação, para brigar com o poder público, está aqui também para orientar, para dizer como agir, como não agir. Se tem alguma dúvida com algum superior, com algum colega, etc., qual o problema que for, o setor jurídico está aqui à disposição. Tá ok, gente? Então, uma boa noite a todos e estamos aqui no aguardo de vocês. E vamos lutar para implementar para a categoria pública, para o setor público, aliás, o piso em janeiro. Tá ok? Boa noite a todos. Obrigado, doutor. Magdiel Gomes, mais alguém quer fazer uso da palavra?